especiais. Então eu pensei que nós podíamos aproveitar esse período e passar uma vista de olhos num assunto que geralmente a gente não mexe. Talvez por comodismo, que são os 10 mandamentos. Eu não sei se alguém conhece os 10 mandamentos aqui sem olhar a Bíblia. Não sei. Nem vou perguntar para não criar constrangimento. Mas quando eu era criança, nesta igreja, a escola dominical insistia em ensinar os 10 mandamentos e o credo apostólico. Eram alguns textos da Bíblia que nós tínhamos que conhecer de cor. Eu conhecia os 10 mandamentos de cor. E também o credo apostólico. Mas não sei, a coisa vai avançando, o pessoal vai relaxando, todos nós, os pastores, vamos relaxando também, e a gente esquece esses textos que são importantes na Bíblia. Por exemplo, os 10 mandamentos, eu não sei se vocês sabem, mas ele é a espinha dorsal da teologia bíblica. Toda a teologia bíblica está voltada para os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que Moisés recebeu do Senhor. Depois toda a revelação bíblica também, os livros, o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos, os evangelhos, as epístolas, Atos dos Apóstolos e até Apocalipse estão voltados para os 10 mandamentos. Então, o cristão, ele tem que conhecer de cor os 10 mandamentos. Eu apenas vou falar de 2. Mas até o primeiro domingo de fevereiro, os irmãos estarão aqui enfatizando os mandamentos. Precisamos conhecer isso para a gente entender as Escrituras. Jesus Cristo mesmo, ele explicou um pouco os 10 mandamentos. Não adulterarás. Aí Jesus diz assim: eu, porém, vos digo, se olhardes para uma mulher com intenção impura, já adulterou. Então, são essas coisas que a gente precisa entender. Por isso que a coisa está bem bagunçada hoje, né? Muito bagunçada, né? Ninguém mais fala do pecado da mentira. Ninguém mais fala do pecado do adultério. Ninguém mais fala disso. Porque parece que isso já... Mas Jesus Cristo disse, não é assim não. A lei diz isso. Mas eu interpreto a lei dizendo, é assim. E agora? Bom, eu vou dar primeiro um pano de fundo dos 10 mandamentos. Depois eu vou me fixar em 2 bem rapidamente. Vamos orar. Suplicamos ao Senhor Deus que o teu Espírito sensibilize o nosso coração nesta manhã, clareando a nossa mente para entendermos a tua palavra.
Muito obrigado, Senhor Deus, por esse texto que nós vamos considerar hoje. Que ele realmente se torne algo importante na nossa vida. Oramos pelos demais professores que vão ministrar a seguir essa matéria, para que a gente chegue ao final amando esses mandamentos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tudo bem, ô Clotilde? Tudo em ordem? Tá, vai ser transmitido pela internet também. Tá bom. Deixa eu... Todos nós conhecemos esta figura que aparece aí. São as tábuas da lei, conhecidas como as tábuas de Moisés. E da primeira vez, elas foram quebradas, depois refeitas com a mesma mensagem, dada a importância dela. O texto devocional para a aula de hoje é o de Mateus capítulo 22, versículo 36 a 40. O texto vai da transparência, os irmãos podem observar. Perguntaram a Jesus qual é o maior de todos os mandamentos. Disse Jesus: este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Importante essa afirmação de Jesus. Ele conseguiu sintetizar. Pode tocando? Faltou uma folha. Foi ele que fez. Não, a esposa dele. Obrigado. Ele conseguiu sintetizar os 10 mandamentos em 2 princípios fundamentais da vida cristã. Nós vamos ver isso mais adiante, quando nós apresentarmos a figura da cruz. Da cruz. Durante o mês de janeiro, acho que já falei, né? Vamos considerar os 10 mandamentos e suas implicações para nós. Quais as implicações dos 10 mandamentos na nossa vida, na vida da igreja? Alguém costuma dizer que os 10 mandamentos não são para a igreja, que os 10 mandamentos são para Israel. Mas eu já disse para vocês que Jesus interpretou os 10 mandamentos andando um pouco mais. A lei diz isso, eu, porém, digo, olha, o negócio é mais. Não vai aparecer aí, mas deixa eu dizer, porque depois estudando eu me lembrei que seria bom esclarecer a palavra mandamento. Mandamento não é uma opção. Eu posso fazer ou não posso fazer. Depende da minha vontade. Não. Mandamento é imperativo.
é imperativo. Quando Deus fala para fazer, é para fazer. Quando Deus fala que não é para fazer, não é para fazer. Vocês vão observar ao longo do estudo que 9 mandamentos começa com a negativa, não. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não farás imagem, não, só um que não é. Lembra-te do dia do sábado. Interessante isso. É imperativo. É importante destacar 3 verdades relacionadas aos 10 mandamentos. A primeira grande verdade relacionada aos 10 mandamentos é: eles foram entregues aos israelitas pelo Deus da aliança. A aliança como expressão de sua vontade para o seu povo. Quando a teologia trata de aliança, não é somente para Israel. Quem foi que cumpriu a aliança que Deus fez com Israel? Foi Jesus Cristo. Não dá para a gente descer a esses detalhes. A obediência aos mandamentos era a parte que cabia a Israel no pacto com o Senhor. Esta é a primeira observação que nós temos que fazer quando estudamos os 10 mandamentos, quando lemos os 10 mandamentos. Eles foram entregues aos israelitas. Deus apresenta-os através da declaração: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. É assim que Deus se apresenta. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Então isso é para Israel só. Não é para Israel. Eu quero ver se vocês, ao chegar ao final do estudo do 10º mandamento, vocês conseguiram pegar a ideia de que toda a Bíblia está voltada para os 10 mandamentos. Segunda observação que eu quero fazer. Os 10 mandamentos foram resumidos por Jesus Cristo. Aqui começa. Ao juntar 10 leis em uma só. Jesus trabalhou os 10 mandamentos. Os escribas e os fariseus tinham dificuldade. Por isso que chegaram a Jesus e perguntaram: qual é o maior de todos os mandamentos? Se eu perguntasse aqui a vocês, esquecendo a resposta de Jesus, qual é o maior de todos os 10 mandamentos que está ali? Qual é o primeiro? Qual é o maior? Aí, talvez eu diria assim: o maior de todos os mandamentos é amar a Deus. Não, querido. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Outro pastor expedito, ele diria assim: não, eu acho que o maior dos 10 mandamentos é não cobiçarás. Então a gente poderia ter as opções. E os escribas, os fariseus, os doutores da lei, eles queriam realmente pegar Jesus Cristo em alguma coisa. Então perguntaram: qual é o maior dos 10 mandamentos? A saída de Jesus foi fenomenal. Foi só mesmo ele que poderia fazer isso. Ele trouxe os mandamentos
para uma experiência pessoal, mostrando que todo mundo pode cumprir os 10 mandamentos. Eu já vi muita gente dizer assim: ah, pastor, ninguém cumpre os 10 mandamentos. Vocês já não viram isso? Quem é que vai cumprir os 10 mandamentos? Ah, Geucere, ele é complicado demais. Ninguém tem condições de cumprir os 10 mandamentos, pois Jesus foi capaz de dizer: se vocês fizerem isto, vocês cumprem os 10 mandamentos. Então, é o que a gente vai ver agora em seguida, né? Juntou. Primeiro, amar a Deus com todo o nosso ser. E amar o próximo como a nós mesmos. Ô Roberto, você não pode fazer isso? Amar a Deus com todo o seu ser. E levante, fique em pé, fique em pé. Dá uma olhada por aqui. Dá uma volta. Você não é capaz, são os seus próximos. Você não é capaz de amar toda essa gente? Pode ser difícil. John Bart, escocês difícil, mas você pode amá-lo. Pode sentar, obrigado, viu? Desculpa usar você. Mas você é presbítero, eu posso usar. Então, vejam como Jesus resume a coisa. Então, se vocês quiserem, vocês são capazes. Os textos estão aí, eu não vou conferir não, porque demora muito. Mas é interessante vocês conferirem o texto depois. Eu queria ter feito uma apostila, mas não deu muito tempo não, então a gente pode até transformar isso aqui em uma apostila, porque os irmãos que vão dar as aulas seguintes, John Bart, pastor Zé Carlos e não sei outra, Silvana, isso aqui é uma introdução para depois entrar na coisa. Terceira observação. Os 10 mandamentos só podem ser obedecidos através do poder do Espírito Santo que habita em nós. É o Espírito Santo que nos dá condições de cumprir os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que Jesus Cristo foi capaz de resumir em 2 princípios da vida cristã: amar a Deus e amar o próximo. Ele diz: toda a lei e todos os profetas estão resumidos aí. Os 10 mandamentos só podem ser obedecidos através do poder do Espírito Santo que habita em nós. Por nossa própria força nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Sem a obra do Espírito Santo, a obediência radical do coração, exigida por Jesus no Sermão do Monte, seria impossível. Sermão do Monte, maravilhoso. Quantos princípios tem ali no Sermão do Monte? E, gente, não dá tempo. Mas os outros que vão dar aula podem referir-se a isso. O Sermão do Monte é uma exposição dos 10 mandamentos. Agora, só para recordar, os 10 mandamentos. Vamos falar juntos? Olá. Não? Então, olha aqui. Vamos lá, pontuando. Vamos pontuando. Não terás.
Ah, eu não tenho. Eu vou tentar dar uma explicação no final. Segundo, não? Terceiro. Quarto. A minha explicação. Obrigado, Zé. O que é? Isso. Obrigado. Vou tentar dar uma explicaçãozinha no meio. Como nós dividimos os 10 mandamentos. Lembra-te do dia do sábado, do dia do Senhor, para santificá-lo. Eu não sei quem que vai ficar com este mandamento. Eu pulei dele, sabe? Porque é complicado isso aqui, viu? Explicar. É o John Barney, que bom que é o John Barney. Né? Mas não tem dificuldade nenhuma, não. Isso é fácil. Continuando, 5. Uma observação rapidazinha só no 5º mandamento. Honra o teu pai e a tua mãe. Honrar é mais do que simplesmente obedecer. E eu espero que quem vá tratar deste mandamento fale sobre isso. É mais do que simplesmente obedecer. O filho, ele obedece os pais até determinada idade. Depois que ele constitui a sua família, ou ele cresce, mas honrar, ele tem que honrar até o fim. Ele tem que honrar até o fim. Honrar a mãe, honrar o pai. Aqui entra o cuidado que os filhos têm que ter com os pais idosos. Mas não é meu assunto. Uma divisão, ou melhor, uma visão teológica. É importante isso daqui. Os 4 primeiros mandamentos tratam de nosso compromisso com Deus. Isso deve ficar bem caracterizado. É o nosso compromisso com Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Eu vou deixar para explicar esse mandamento no final. Nem lhes prestarás culto. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado. Não terás outros deuses. Não lhes prestarás culto. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus. E lembra-te do dia do sábado, o dia do descanso. O dia do Senhor. Hoje não tem mais dia do Senhor. Sabia disso? Dia do Senhor, a gente tinha quando era criança. Está aí a Adna, o Edson, Samuel, a Edi. Quem mais aqui? João. A gente respeitava o dia do descanso. O pessoal tem que falar sobre descanso, João. Dia do descanso. Descanso físico mesmo. Para o exercício da vida espiritual. O descanso físico para o exercício da vida espiritual. A Inglaterra, e eu acho que o João sabe disso, mas quem gosta de futebol sabe do que eu vou falar. A Inglaterra nunca quis
hospedar a Copa do Mundo porque a FIFA programava jogo para domingo. Sabia disso? Eu li agora, examinei isso agora. Nunca ela quis hospedar. Porque ela disse aqui, não, domingo é dia de descanso, é dia do Senhor. Mandamento, gente. Não é opção, não. Não, hoje eu vou trabalhar mesmo, né? Depois, houve, não sei que Copa que foi na Inglaterra, que ano. Foi a primeira Copa da Inglaterra. Eles abriram mão. A coisa está ficando feia. Dia de descanso. Mas isso é assunto do João. Então, os 4 primeiros mandamentos são mandamentos, bote aí, aprendam isso, são mandamentos teológicos. O que é um mandamento teológico? O que é um texto teológico? É que trata da pessoa de Deus. É bom dar uma palavrinha sobre teologia. O que é teologia, então? Por quê? Teologia, meus amados, é um negócio simples que todo crente tem que saber o que é. Teologia não é filosofia. Teologia é a ciência de Deus e o seu relacionamento com o universo. É isso. O conhecimento de Deus, a ciência de Deus e como ele se relaciona com o universo. E não é só com o universo humano, não. Com o universo, com o planeta Terra. Eu tirei a vontade de falar para vocês sobre, mas não dá tempo. Deus se relacionando com o planeta Terra. Terra mesmo, terra. Árvore, rios. Vocês sabem que essa nossa estiagem, problema do sistema Cantareira, né, está no controle de Deus, né? Vocês podem crer que está no controle de Deus. Se a nossa presidente, ou então o nosso governador, tivesse consciência espiritual, eles convocavam a nação para jejum e oração. Mas eles não estão nem aí. Eles vão tentar resolver esse problema tecnicamente. Eu acabei de ler um livro. Eu estou velho, mas gosto de ler ainda. Saiu agora. Se vocês gostam de ler, querem conhecer coisas interessantes, compre o livro. O Último Milênio. É de 2 autores que não são pastores teólogos, que são cientistas. Eles estão tentando provar nesse livro que o maior sinal, a maior evidência da vinda de Jesus Cristo é o avanço da tecnologia. Não é guerra, não é avanço da tecnologia. Você compra um telefone celular, hoje, último tipo, amanhã ele caducou. Não é verdade? E sabe onde que eles se baseiam? Olha, compra o livro, se vocês gostam de ler, né? Compra o livro. Não ganho nada. Não estou ganhando nada. Eu gostaria de ganhar. Mas não estou mesmo, viu? Vejam aí Daniel. Alguém lê, alguém vai ler. Daniel, capítulo 12, versículo 4. Eles partem do princípio de que os profetas, quando falaram, eles não entenderam bem o que eles falaram. Não entendiam. Isaías não entendeu. Uma criança nasceu, o filho nos deu, o seu nome será maravilhoso. O que será que é isso aqui? E assim, ele diz que Daniel não entendia o que ele falava.
Mas ele tinha que falar porque era do Senhor. Tanto que Daniel ficou doente por causa disso. Quem pode ler então o versículo 4? Fica em pé, leia bem alto. Encerra as palavras e sela o livro. Até o tempo do fim. E os saberes, para a versão correta e a ciência. Há uma versão da ciência. Vai chegar no nome. Nós estamos no tempo do fim. Daniel já falou. Só que Daniel falou. Bom, deixa eu ver que oração. Então, uma visão teológica dos 10 mandamentos. Como que Deus está se relacionando com o mundo, com os homens, com o planeta Terra. Esse livro trata muito das catástrofes que ninguém explica. O tsunami, ele fala até... Ninguém explica. Bom, segundo, uma visão social. Isso é um negócio sério. O Congresso de Lausanne, em 1974, nem todos existiam aqui ainda, nem a Geocérie, 74 já existia? Ah, tá bom. Congresso de Lausanne estudou uma ideia do evangelismo pleno. Que o pecado não reside apenas no homem, em mim. O pecado está também no sistema. E foi por isso que Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, e não vos conformeis com o sistema. Os 10 mandamentos preocupou-se com isso. Os 6 últimos mandamentos é uma visão social deles. Quer dizer, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo. É como que nós vamos viver. O maior problema do homem é a convivência. Vocês sabem muito bem. O maior problema nosso é convivência. Problema de convivência em casa, no trabalho, na rua, né? Na rua. Né? Esses dias eu ia dirigindo o carro, né? Estou meio lerdo, né? Aí passa um camarada, sabe? Moço, ô velho, põe o carro na garagem. Vou fazer o que agora, né? Convivência, coisa. Essa turma é difícil, né? Mas os 10 mandamentos vão falar que nós temos que conviver. Vamos lá. Os 6 últimos mandamentos tratam do nosso compromisso com o próximo. Essa visão que nós temos que ter. Senão a gente se perde no estudo desses 10 mandamentos. A gente mistura as coisas. Quem é que sabe decora, é capaz de dizer para mim? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Quem é capaz? João? Ah, você também eu ia dizer que não. Mas tá bom, pode dizer agora. Exatamente. Quando eu entrei para o seminário, o nosso lema lá no seminário da pedra é este. Eu tomo isso na nossa nuca.
Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra. A palavra manejar, aí no original, indica dividir bem a palavra. Saber dividir a palavra. Eu gosto de contar que quando eu estava no Paraná, na década de 50, faz tempo, né? Eu tinha um homem muito bom na igreja, evangelista, um italiano, chamava-se Domingos Bassani. E ele evangelizava todo mundo. E o texto preferido dele era Josué, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só que ele não sabia que era Josué que tinha falado isso. Então ele dizia, Jesus diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele dizia que era Jesus. Então, mas nós temos que aprender a dividir bem a palavra. Então, os 10 mandamentos precisam ser bem divididos. Bem divididos. Então, vamos lá. Honra teu pai e tua mãe. É mais do que simplesmente obedecer. Eu já tenho vontade de falar, eu não quero falar para não atrapalhar os meus colegas. Eu aprendi, mas os meus netos não fazem mais. A beijar a mão de meus pais. Olha, quem vai ficar com esse mandamento, trabalhe isso. É honrar. Honrar. Não matarás. Se alguém tiver desejo, diz Jesus, já matou. Não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho e não cobiçarás. Deu certo? Deu. Vamos ver se deu certo. Deu. Olha, gente. Os 10 mandamentos, eles estão representados na cruz de Jesus. Sabiam disso? Olha lá a cruz. A haste vertical. Trata da nossa visão teológica. Olha, por favor, guarde isso, isso é bonito. É uma boa teologia. Pode perguntar para o João. É uma boa teologia. Você coloca a cruz no centro de tudo. É uma boa teologia. João, diga que não é para você ver. É tão gostoso. Aí você pega e coloca os 5 primeiros mandamentos, os 4 primeiros mandamentos aqui. É o seu compromisso com Deus. Na visão social dos 10 mandamentos. 6 mandamentos. Quer dizer, o nosso compromisso com o próximo. Existe um livro que também, eu acho que ele não existe, parece que ele foi reeditado. A Crucificação de Philip Strong. Conhece? O João deve conhecer. Não? A Crucificação de Philip Strong. É a história de um pastor da cidade de Newton, nos Estados Unidos, que foi pastorear uma igreja muito rica. Riquíssima. Só que os homens ricos daquela igreja eram os produtores de cigarro, tinha fábrica de cigarro, e de álcool. E o pastor resolveu entrar direto na chuva. E começou a pregar contra o álcool e contra o fumo.
tentaram tirá-lo. Pressionaram tanto ele, que um dia ele estava pregando, e já contei a história do livro, agora ninguém mais quer. Ele estava pregando e ele teve um infarto. E quando ele viu que ele estava mal, que ele morreria, ele encostou no púlpito, abriu o braço e morreu de braços abertos, como Jesus. História bonita. Quem traduziu esse livro foi Boanerges Ribeiro, que já morreu, pastor presbiteriano. Compre. Você não tem não, Dila? Compre. Fala para o Deral comprar. Só que não sei se ele vai achar não, sabe? Mas então, olha, bota essa figura da cruz aí. Entenda os 10. Fica mais fácil entender os 10 mandamentos. Não fica? Não fica mais fácil? Fica mais fácil, gente. Entender os 10 mandamentos. Seguindo. Conclusão. Agora nós vamos. As implicações do primeiro e do segundo mandamento. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhum ídolo. Olha, a mensagem do primeiro mandamento está resumida nessa expressão de Isaías 45:6. Quem pode ler para nós isso? Também, voz bem alta. Muito bem. Olha, às vezes a gente pensa que os 10 mandamentos estão restritos lá em Êxodo capítulo 20, mas não é. Os profetas conheciam os 10 mandamentos. Isaías vai falar do primeiro mandamento. Não há outro. O primeiro mandamento exige nossa adoração exclusiva. A nossa adoração exclusiva. O nosso culto é dele. Somente dele. Somente dele. Anotaram Isaías aí? 40. Tinha tantos outros textos, mas eu não quero confundir. Quero ficar só com esse texto. Paulo fala em Romanos que o Espírito tem ciúmes. Não fala? Vocês já leram isso? Já leram? Ué, mas então ele é ciumento? Aí nós vamos pegar o coitado do Espírito Santo pelo pé. Você é ciumento, rapaz? Ciúme é exclusividade. Essa menina é sua namorada? Já, você não fala nada para mim, rapaz. Você quer, como é que ela chama? A Ana Carolina, ela tem que ser exclusiva sua. Aí vem o ciúme. Deus quer exclusividade. O primeiro mandamento trata da exclusividade de Deus. Ele quer adoração para Ele.
E Isaías dá uma direção tranquila nisso. Ele quer exclusividade para ele. Para ele. Não é bom assim? Só Deus. Há um cântico, que é como Deus, somente Deus. Não tem? Tem sim, né? Deus, somente Deus. Às vezes a gente canta hinos e não presta atenção na teologia. Um dos hinos que nós cantamos muito, tem uma teologia espetacular, é o número 65. Grandioso és tu. Por sinal, dona Ana, nós podemos cantar esse hino no final. Viu? Grandioso, o pessoal canta e não presta atenção. É um dos hinos mais bem feitos da hinologia evangélica no mundo. Quando estavam preparando a cruzada Billy Graham para o Rio de Janeiro, a gente fazia parte da comissão. Então, foi escolhido este hino como um hino padrão, um hino chave, um hino, não é? Oficial. É isso mesmo, oficial. Mas tinha muitas traduções mal feitas. Vale aqui uma homenagem ao meu professor e amigo Samuel Mendes, do João Barney, Porto Filho. Chamamos o Porto Filho. E disse: o senhor quer fazer o favor de fazer essa tradução? E outros tantos. Eu vou brincar agora com os presbiterianos. Não sei se tem presbiteriano aqui. Tinha presbiteriano. Nilson, você é presbiteriana, filha. Mas tinha presbiteriano, tinha batista, tinha metodista. Todos queriam traduzir o hino e que a letra seria deles. A letra escolhida foi a do Porto Filho. Sabiam disso? Está aí, estamos indo. Então, quando vocês cantam, vocês saibam disso. É o melhor hino, melhor hino. Nós vamos cantar no final. Então, o primeiro mandamento não tem muita coisa, não. Basta você entender que Deus quer exclusividade para Ele. Adorá-lo somente Ele. Eu gosto da Nilza, mas não posso adorá-la. Eu tenho meus filhos, minha filha, minhas bisnetas, adoro. Não é bonitinho, né? É, minha filha. Mas não posso adorar somente meu Deus. Segundo, a implicação do segundo mandamento. Estou olhando aqui. Não te prostrarás diante dele, nem lhes prestarás culto. Gente, agora eu tenho uma palavra muito séria aqui. O segundo mandamento mostra um Deus zeloso. Não prostrarás melhor, diante dele. Não farás para ti imagens e nem prostrarás diante da imagem. A minha palavra sobre isso é que hoje os cultos são cultos a personalidades. R. Soares, você chega no templo dele, tem a fotografia dele lá. Eu tenho que falar sobre isso. Bispo Macedo, que mudou. Ele deixou de ser cristão para ser judeu. Ele voltou.
Valnice Milomes deixou de ser cristã para adotar o culto de judaísmo. Eu vou dizer até uma coisa para vocês. Se alguma igreja evangélica usa aquele castiçal de 7 pontas, isso é judaísmo. O único símbolo do cristianismo é o qual? A cruz. A cruz. O cristianismo não tem outro símbolo. É a cruz. Agora a igreja usa como é o bispo Macedo lá, ele põe um chapeuzinho na cabeça, ele põe aquele negócio dos judeus, dos rabinos, que pai é dos rabinos, ele não é judeu. Ele não é judeu. Então o segundo mandamento diz, olha, não prostres diante da imagem. Isso é mandamento. Isso é mandamento. Não pode. Não pode ter culto à personalidade. Eu nunca me esqueço do Dr. George Dodge. Era pastor lá na igreja de Chora Menino, quando eu fui para lá. John Barry conheceu. Acho que só John Barry conheceu o Dodge. O Dodge ele era engenheiro, foi ele que projetou o Pacaembu. Sabiam disso? Foi ele que projetou o Pacaembu. Ele era jamaicano. Ele tinha muito dinheiro, então, Chora Menino era a igreja dele, ele fez o templo. Quando eu fui para lá, ele fez o edifício. Tudo com o dinheiro dele. Ele era engenheiro, ele chegava, fazia, botava, tirava, deixava ele fazer. Ele tinha uma chácara. E a chácara dele tinha muita jabuticaba. Quando dava jabuticaba, ele carregava o carro dele de jabuticaba e eu não podia dizer nada, né? E além de ser novo, né, ele botava um jacá de jabuticaba na porta da igreja. E à medida que o pessoal ia saindo, ele ia dando jabuticaba. Pois o Dr. Jorge fez o edifício e nós queríamos homenageá-lo. Fizemos uma placa de granito. Edifício George Dodge. Homenagem da igreja cristã evangélica de Chora Menino. Ele foi lá, tirou um paninho, né? E achou aquilo bonito, né? Bonito. Alguém tem um martelo aí? Aí correram, pegaram o martelo. O que esse homem quer com o martelo? Quebrou toda a placa. Ele disse, não recebo homenagem. A homenagem é a Deus, somente a Deus. Eu aprendi isso. E vou revelar uma coisa para vocês agora. Quando eu cheguei aqui, em 1977, todas as classes da escola dominical tinham nomes. Classe Esther, classe isso, classe... Eu disse, não. Eu aprendi com o Dr. Jorge, não se homenageia homens. Na igreja não. Pode ir por fora, pode ser. Entidades. Não é? Bom, mas deixa eu terminar. Então vocês vejam a implicação. Por isso que eu coloquei implicações do primeiro e do segundo mandamento. São implicações que a gente tem que verificar. Estou terminando. Já deu assim. Segundo mandamento. O segundo mandamento mostra um Deus zeloso. Olha, eu quero terminar com isso aqui. Preste bem atenção. Deus é zeloso. Ele cuida do seu nome. Ele se preocupa com o seu nome. O ideal seria eu abrir um parênteses aqui e pelo menos mencionar os nomes
de Deus que aparece na Bíblia. Mas isso vocês sabem, fica para outra ocasião. O primeiro nome de Deus que aparece na Bíblia é Elohim, que é um nome trinitariano. Sabe disso? Sabe onde é que aparece a Trindade na Bíblia? Aparece lá no primeiro capítulo, primeiro versículo. No princípio, Elohim criou os céus e a terra. Essa palavra, esse nome hebraico, com a terminação rim, indica uma pluralidade. Depois, mas aqui, zeloso. Primeiro, ele zeloso pelo seu nome. Então, gente, muito cuidado. Por isso que ele diz que não é para tomar o nome de Deus em vão. E às vezes nós brincamos com o nome de Deus. Não podemos brincar com o nome de Deus. Ele é zeloso. Sabe o que é uma pessoa zelosa? Você zela por alguma coisa que é seu. Eu já ouvi gente dizer assim: a única coisa que eu tenho de valor é o meu nome. Por isso que eu não quero ver o meu nome no... Como é que será? Não, mas aquele outro, como é que Serasa. Por isso que eu não quero ver o meu nome na Serasa. Zela pelo nome. Né? É a única coisa que a gente tem. Tem gente que não se incomoda. Serasa. Segundo, Deus zeloso. Ele zela pela sua santidade. Não sei se vocês sabem, mas o atributo mais importante de Deus é a santidade. Deus é santo. Isaías, quando teve a visão, lá no capítulo 6, ele diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado, e vai assim por diante. Nós encontramos vários textos tratando da santidade de Deus. Terceiro, ele zela pelas suas obras. Como seria bom a gente parar aqui agora e dar uma olhada nas obras de Deus. Ele zela. As obras de Deus. Tudo, as obras de Deus. As matas do Amazonas. Aquilo é obra de Deus. E o homem está matando tudo. Por isso que está havendo falta d'água aqui no sul. Ele zela pelas suas obras. E finalmente, ai que coisa espetacular, ele zela pela sua palavra. Tanta gente mercadejando a palavra. Olha, ontem eu liguei a televisão de relance lá no apóstolo Valdemiro, no malandro Valdemiro, né? Aquele é malandro mesmo, do duro. Estavam fazendo propaganda de uma Bíblia dele, o nome dele. Malandro pega a versão da Sociedade Bíblica do Brasil, coloca umas notinhas lá e diz dele e vende por R$100 e tantos. Deus zela pela sua palavra. Zela pela sua palavra. Não dá tempo mais, mas vocês ficam por aí, né? Essas são as implicações dos 10 mandamentos. Dos 2 primeiros mandamentos. Os meus caros irmãos continuarão falando sobre isso, né? E qual é o maior de todos os mandamentos? Para terminar. Ô, dona Ana, vamos cantar. Diz, é amar a Deus. Vertical. E o próximo. Como a ti mesmo. Eu tenho aqui, depois eu
que eu precisava tirar uma cópia para dar para os colegas que vão mencionar, vão lecionar. Vamos cantar então 65 e vamos terminar. Muito obrigado pela atenção de vocês. São 5 estrofes. Vamos cantar tudo. Só um pensamentozinho, acho que apareceu aí. É uma visão cósmica dos 10 mandamentos. Cósmica porque já não. Pronto? Todo entusiasmo, para depois nós irmos para o almoço. Perfeição.
obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. E agora leva-nos para a nossa casa, para o nosso almoço, dando-nos, Senhor Deus, uma boa tarde. E dando-nos também o privilégio de estarmos aqui hoje à noite. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.